Olá, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Ieda de Souza e o nosso assunto hoje é publicidade. Vamos observar a imagem do Guaraná Power. Então, aqui vai ser um pequeno trecho, né, que fala sobre o advento da publicidade. Ele acompanhou a grande expansão industrial que se verificou no mundo desde o fim do século XIX. De lá para cá, houve grande desenvolvimento de suas técnicas e linguagem. É o que nós veremos neste módulo, e o objetivo dele é identificar a relação entre a arte e a publicidade. Observe essa outra imagem da Companhia da Antártica. Ele é um cartaz de propaganda, certo? Da Companhia de Bebidas Antártica. Então, turma, acompanhem com o livro de vocês nas duas páginas, na 4 e na 5, as duas imagens e responda. Você consegue ver algo em comum entre as imagens? Bem, as imagens há alusão a bebidas. A primeira imagem mostra uma garrafa com uma bebida feita de guaraná e a outra, um cartaz de propaganda de bebidas da Companhia Antártica, que mostra pessoas bebendo. O que você sabe sobre o guaraná? Bem, gente, o guaraná é daqui da Amazônia, né? É um fruto que dá na árvore de mesmo nome da nossa região. O pó feito do fruto é amargo e tem substâncias que tiram o sono. Na sua opinião, turma, por que a obra Guaraná Power foi censurada pela Fundação Bienal em 2016? Bem, ela foi censurada porque foi considerado um manifesto político e não uma obra de arte, certo? Porque ela atinge diretamente os interesses dos grupos que comercializavam o Guaraná no Brasil. A arte e o mundo dos negócios. A publicidade, turma, é um conjunto de ações que, bem programadas, podem aumentar as vendas de um produto ou levar a adesão a uma ideologia ou a um conceito. O desenvolvimento das técnicas publicitárias acompanhou a expansão da indústria e do comércio desde o fim do século XIX. O suíço Kurt, que participou do movimento dadaísta, fundou uma agência de publicidade de desenho industrial e trabalhou para empresas como Pelican e a Philips anos 1920. Observe a imagem do anúncio de Pelican. Então, aqui, ele traz a palavra criada por ele, um significado de obra, de arte total. Os primeiros publicitários acreditavam que, associando uma ideia de qualidade à imagem de uma empresa, poderiam ser comunicados por meio da marca, da embalagem, das peças publicitárias e até mesmo do desenho dos produtos. Desta forma, publicidade e design eram tratados de uma forma integrada. Com a expansão da rádio nos anos 1920 e 1930, surgiu uma nova linguagem para fazer publicidade. O slogan, antes gritado pelo vendedor de rua, foi incorporado aos anúncios dos produtos. O cinema já havia mostrado que a imagem em movimento era muito poderosa de propaganda. A partir da década de 1950, pouco a pouco, a televisão foi assumindo o papel de divulgar os produtos e persuadir as pessoas a consumi-los, como acontece até hoje. Para os publicitários, a televisão é um meio em que tudo é possível: efeitos, fusões, animações, bonecos e muito mais. A diversidade tecnológica levou às mudanças na linguagem publicitária, como os custos de produção e os altos investimentos em espaços na mídia. Como é o exemplo, tá, desta imagem, tá, da Revolução, que ocorreu em julho de 1932 em São Paulo,
mobilizou toda a população graças à campanha muito bem feita pelo movimento MMDC, Iniciais dos Jovens Estudantes Miragaia Martins, entre outros, que incluía peças como este cartaz. Muitos voluntários se alistaram, a indústria empreendeu um enorme esforço de guerra, produzindo capacetes de aço, uniformes, armas e munições, e toda a população paulista se envolveu em serviços de assistência e abastecimento. Olha só como é que é o poder do cartaz e da mídia. Para fazer um bom planejamento, os publicitários precisam ter informações sobre o mercado e o perfil do consumidor. Este profissional hoje pode trabalhar com pesquisas, com análise de produtos, qualidades, vantagens e desvantagens em relação aos concorrentes, com planejamento em mídia ou com a criação de peças publicitárias. O publicitário Gene Federico foi incumbido de aumentar o número de anunciantes da revista Women's Days em Nova York. Ele criou este anúncio em que texto e imagem contribuem para passar um único significado. As mulheres saem às compras. Quando as mulheres saem às compras, elas não compram somente a revista. Anúncio para o Dia das Mães em Gene Federico. Breve, compacto no significado, forte no visual, rápido na comunicação econômica, BR de Brasil. Observe a imagem. Esta logomarca é a parte da identidade visual criada pelo design brasileiro Alexandre para a empresa Fechaduras do Brasil. O artista consegue ser sintético, criando uma forma que simboliza o país. Representa um buraco de fechadura e é a figura e letra ao mesmo tempo. Observe esta outra imagem. Andy trabalhava havia quase 10 anos para agências de publicidade em Nova York, criando anúncios de jornais e ilustrações quando começou a pintar. Seus quadros dessa época mostraram produtos banais de consumo. Nesta obra, o artista retrata uma série de latas de sopa de uma marca conhecida. Sua intenção era pôr em evidência os símbolos do consumo em nossa sociedade. Observe essas outras duas imagens. Ok. A poluição visual. Nas viradas do século para o século XXI, vivemos a revolução digital. Com a ajuda dos computadores e atualmente os notebooks, todo o trabalho com informação ficou mais fácil e acessível tanto para os profissionais como para os amadores. A edição de texto, a manipulação de fotografias e a criação de animações podem ser feitas por pessoas que têm alguns programas básicos e se interessam pelo assunto. Na maior cidade do país, São Paulo, que era também a mais bombardeada pela poluição visual, desde 2006 passou a vigorar uma legislação que normaliza a publicidade. Sem outdoors, placas gigantes ou faixas espalhadas pelas ruas, os paulistanos passaram a desfrutar de uma cidade visualmente mais limpa. Então, turma, agora nós vamos para a nossa atividade, que está na página 11. Aqui algumas perguntas, tá? A questão 1, 2 e 3 e 4, tá? Vocês vão ler e responder no livro. A partir das 5, é justamente o que nós vamos fazer nosso trabalho. Escolha um produto, algo banal que possa comprar no supermercado. E em uma folha avulso, faça uma ficha com as características abaixo. Ou seja, você pode utilizar a parte final do seu módulo, tá? Para fazer a atividade prática. Então, as características são o que é, como é chamado e para que serve. Por exemplo, você pode pegar o rótulo, por exemplo, do refrigerante Coca-Cola. Qual é o fabricante, qual a cor, o cheiro e o sabor? Como é a logomarca? Como é a embalagem?
Quem são os consumidores desse produto? Você associaria uma cor ao produto que escolheu? Pesquisa sobre o produto. Como o produto escolhido por você é anunciado? Em que meios? Revistas, televisão, rádio, material de ponto de venda. Existem variações desses produtos feitos pela mesma empresa? Pesquise quais são os produtos concorrentes. Pergunte para algumas pessoas, tá? Em qual cor elas pensam quando diz o nome do produto e anote o resultado da sua pesquisa. Isso tudo, pessoal, vocês podem estar colocando nessa parte, tá? Dessa página da atividade prática. Então, atividade prática, tá? Então, é isso, turma. Essa atividade é valendo ponto, tá? Para nosso segundo bimestre. Então, fiquem todos bem, fiquem em casa. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Até a próxima aula. Tchau.